Bom, já deu para perceber que Dom Pedro está meio enrascado. Dom Pedro, que no primeiro momento contava com a ajuda dos liberais, no processo de fazer a Constituição brasileira, teve problema com os liberais. Os liberais não puderam usufruir do que eles tão sonhavam. Gente, vamos entrar no imaginário dos liberais comigo? Preste atenção. Lá no ano de 1818, quando começou a Revolução do Porto, automaticamente que Dom João teve que voltar para Portugal, já pairava no Brasil, a elite brasileira já esperava algo maior e algo melhor. Agora nós vamos ficar livres de Portugal. O grande problema foi que Dom João deixou o filho, o Pedro, virou Dom Pedro I, e que aí os brasileiros tiveram uma ideia sensacional. E qual era essa ideia? Eles pensaram o seguinte: gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos potencializar Dom Pedro. Nós vamos mostrar para Dom Pedro que ele é uma pessoa querida aqui nesse país. E ele vai ficar tão orgulhoso de estar aqui no Brasil que ele não vai voltar. E se ele não volta, a gente permanece independente. Fato consumado. Acabou acontecendo o que os liberais pensaram. Dom Pedro ficou, consumamos a nossa independência em 1822. E aí, mais ainda dos liberais. Olha, se nós conseguirmos fazer Dom Pedro ficar, vai chegar um momento que ele é herdeiro de Dom João VI. E ele vai ter que voltar a Portugal para assumir o trono. E nós, que estamos do lado dele, vamos falar com ele: olha, Dom Pedro, se você permanecer aqui, nós o teremos como imperador. Mas se você voltar para Portugal, não tem como você governar os dois. Ou você fica aqui, ou você vai para lá. E eles já estavam pensando na lógica de Dom Pedro assumir o trono em Portugal. Lindo, gente, o pensamento dos liberais. Os liberais só não contavam que ia demorar tanto tempo. E aí deu tempo do Dom Pedro fazer o quê? Um menino. Dom Pedro fez um molequinho. E o molequinho, gente, vai ser a carta de saída de Dom Pedro. A válvula de escape de Dom Pedro I vai ser o Dom Pedro II. Assim como a válvula de escape do Dom João foi Dom Pedro. E a história se repete na história brasileira. Os liberais, então, achavam que iam ter maior inserção no governo. E não tiveram. Não tiveram o reconhecimento das províncias que eles tanto queriam. E a sua proposta de Constituição foi levada ao fracasso. Só que eles não são idiotas. Eles vão começar a pressionar o governo de Dom Pedro I. E governo de Dom Pedro I pressionado, gente, é crise imediata. Por quê? Dom Pedro não estava acostumado a governar um trem sozinho. Então ele vai entrar numa crise de existência muito grande. A crise do primeiro reinado ela é motivada por dois fatores específicos. O primeiro fator deles, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador. Por favor, quando a gente fala Confederação do Equador, não quer dizer no Equador, né? É porque é uma confederação que acontece próximo à linha do Equador. Essa Confederação do Equador teve como participação imediata os liberais. Participam desse movimento aqui, ó, os liberais. Esse movimento da Confederação do Equador, ele vai buscar exemplo, ou ele vai tentar seguir os exemplos que foram feitos recentemente num outro lugar da América. O exemplo da Confederação do Equador é a independência das 13 colônias, ou a independência dos Estados Unidos. Lá, você teve a independência dos Estados Unidos, aí se formou a federação e cada província ganhou autonomia, que era o que eles queriam que o Brasil também fizesse. Junto com esses processos de confederação do Equador, nós vamos ter alguns nomes que merecem a nossa atenção. Teremos como líderes desse movimento aqui, por exemplo, os liberais, chamados de Frei Caneca, Cipriano Barata, só nome legal, Cipriano Barata. Esses caras, por exemplo, eles vão aparecer aí na história do Equador, né? Eles vão estar ligados aí diretamente a esse período. E por que eles vão estar ligados a esse período aí? Porque a ideia deles era montar no Brasil uma república federalista. Por isso o movimento deles era chamado de movimento federalista. Se a ideia desse grupo era montar um movimento federalista, por isso eles vão contra a coroa portuguesa. E o melhor cenário, o melhor lugar para eles poderem fazer isso era no norte do Brasil. Ou na região mais a nordeste do Brasil, vamos pensar assim, por quê? Era uma região que tinha muitos adeptos a essa ideia.
Tanto é verdade que quando a gente entrar na República, lá na frente, nós vamos ter uma revolução lá no sul do Brasil, que também é uma revolução federalista. Há um consentimento de que no Brasil você tenha campo para os federalistas, que é essa ideia de dar poder para as províncias. Isso não foi reconhecido na Constituição e agora o Dom Pedro I está tendo que enfrentar a ira desses que são confederados. A ideia deles era montar uma república separada do Brasil. É lógico, gente, que Dom Pedro I, junto com toda a sua pompa, né, de imperador, os seus militares, vai acabar com esse movimento. O Frei Caneca, por exemplo, vai receber uma condenação de enforcamento. Aqueles que direcionaram para enforcar o Frei Caneca não enforcaram ele porque ele era um frei. Tinham medo de enforcar um beato. Fuzilaram o Frei Caneca. Mandaram virar de costas e meteu bala. O Cipriano consegue sair. Não só esses. A família Paes Andrade também participava disso aqui. Por quê? É o momento que, tipo assim, vai acontecer uma revolução no Brasil e, de fato, nós vamos expulsar a família real. Mas não aconteceu assim. Os portugueses, gente, eles tinham também características muito interessantes. O Dom Pedro não estava sozinho no Brasil, né? Tinha a ajuda dos portugueses que aqui ficaram com ele aí. E esses portugueses automaticamente não vão deixar isso acontecer, tá? Eles vão necessariamente dominar esse período aí da história brasileira. E esse domínio da história brasileira vai acabar não culminando aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, né? E talvez no interior da Bahia aí, esse movimento aí que é conhecido como a Confederação do Equador. Fato é que automaticamente, tomando a postura aqui com relação contrária à Confederação do Equador, os portugueses vão pôr um fim nesse movimento. Bom, então a Confederação do Equador, ela vai começar, mas ela não vai terminar. E olha que legal, gente. A Confederação do Equador, ela acontece no mesmo ano que foi anunciada a Constituição Brasileira. É os liberais dando um recado a Dom Pedro I. Olha, você não foi com a gente. Então nós não vamos deixar você quieto, não. Um outro momento de distração, ou um outro período, ou uma outra fase, um outro evento que vai descaracterizar ou vai colocar o Brasil em crise no primeiro reinado, é a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina é algo que merece o nosso cuidado. Por quê? Porque para a gente falar da Guerra Cisplatina, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Brasil, né, foi colonizado pelos portugueses. E o outro lado da América foi colonizado pelos espanhóis. Desde muito tempo, portugueses e espanhóis lutavam de forma geográfica pelas possessões territoriais. E não vai ser diferente aqui. A Guerra da Cisplatina ela vai ter origem imediata quando se assina o Tratado de Tordesilhas. Vamos lá lembrar. O Tratado de Tordesilhas, ele foi o primeiro tratado assinado entre os portugueses e os espanhóis, depois que já tinham encontrado terra na América, lembra? O Tratado de Tordesilhas, você pega lá o Brasil, né? Aí o Tratado de Tordesilhas reserva essa região aqui para Portugal, ó. A linha reta. O que Portugal fez? Conquistou isso aqui tudo, ó. Então essa região toda conquistada era terra da Espanha, não terra de Portugal. E aqui embaixo, ó, os portugueses tinham um lugar aqui chamado Sacramento. Sacramento é um lugar interessante porque é onde deságua, né, o Rio Paraguai, lá no Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Então é onde ele deságua. Então é uma região comercial muito importante aqui. Mas vamos caminhar. Esse tratado foi feito no ano de 1594, né? O Tratado de Madrid será substituído pelo O Tratado de Tordesilhas será substituído pelo Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, 1750. O que o Tratado de Madrid faz? Isso, ó. O Tratado de Madrid pega a região brasileira, deforma ela assim, e ela coloca o tratado mais próximo da realidade. Nesse Tratado de Madrid, o que acontece? Portugal vai pegar a colônia de Sacramento e dar para a Espanha, e a Espanha vai pegar os 7 povos das missões, que estão na região sul do Brasil aqui, e vai dar ao Brasil, que vai dar a Portugal. Alguns anos depois, o Tratado de Madrid será anulado pelo Tratado de Pardo. Tratado de Pardo. Tratado de Pardo é mais ou menos 1760, 1770. O Tratado de Pardo anula o Tratado de Madrid. Então acompanhe o raciocínio.
o Tratado de Pardo anulando o Tratado de Madrid. Aí a colônia de Sacramento volta para Portugal e os povos das missões voltam para a Espanha. Em 1777, vai ser construído o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso é um tratado que pretende construir a paz entre Portugal e Espanha. Ele é de 1777. O Tratado de Santo Ildefonso devolve Sacramento para a Espanha e os povos da Sete Missão aqui para Portugal. Consegue resolver o problema? Não, gente. O pau continua quebrando aqui. Até surgir no ano de 1803 o tratado conhecido como Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz foi assinado como um tratado de paz entre Portugal e Espanha depois da Guerra das Laranjas. A Guerra das Laranjas era porque haviam conquistas na Europa e os portugueses conquistaram uma região produtora de laranja lá na Europa. E era uma região da Espanha. Mas eu não vou entrar nessa história aqui. O Tratado de Badajoz propõe a ser um tratado de paz. Ele é do ano de 1803. Daqui para frente, ó, a gente tem uma interrogação. Por quê? Porque daqui para frente começam os processos de independência. Então não será mais uma briga entre Portugal e Espanha. Será uma briga entre os países que vão se formando. Nesse caso, a Guerra da Cisplatina vai ser entre o Brasil, que é independente de Portugal, e a Argentina, que é dependente da América Espanhola. E ambos estão de olho na mesma região, a região da Cisplatina, que é onde ficava a colônia de Sacramento. Os portugueses, né, o Dom Pedro entra nesse combate e perde, gente. O Brasil perdeu a região de Sacramento. Além de perder a guerra, perdeu muito soldado, perdeu muito dinheiro, porque a guerra é cara. A Inglaterra interfere no conflito de Brasil e Argentina, exige um tratado de paz entre as duas nações e declara que a colônia de Sacramento não vai ficar nem com o Brasil nem com a Argentina. Ela vai se tornar o velho e bom Uruguai. Ou seja, o Dom Pedro havia perdido o controle sobre os liberais e agora ele perde um território. Quer dizer que esses dois eventos vão gerar uma insatisfação no governo de Dom Pedro I. Essa insatisfação vai gerar no Dom Pedro I uma insegurança. Logo no ano de 1831, ele vai abdicar. Só que antes da abdicação do Dom Pedro I, nós temos um terceiro fato. Por que entra aí a crise do primeiro reinado? Agora o terceiro e último fato. Morte de Dom João. Ou seja, agora chegou o tão falado momento, Dom João VI morre. Se Dom João VI morre, o trono é de quem? O trono é de Dom Pedro. E aí Dom Pedro vai ter que ir às pressas para Portugal. É aqui que os liberais começam a falar, olha, agora você vai para Portugal, não tem como você governar o Brasil. Dom Pedro, gente, dá um checkmate maravilhoso. O que o Dom Pedro analisa? Imagina o Dom Pedro agora. Dom Pedro pensa, ó céus, ó vida, que vida difícil que eu tenho levado. Aí Dom Pedro pensa, já sei, captei a vossa mensagem. Brasileiros e brasileiros, não vou ficar aqui mais. Eu estou indo embora desse lugar. Meu papai morreu, tenho que resolver os problemas em Portugal. Mas abdico em nome de Pedrinho. E aí os liberais começam a dar facada no peito. Por quê? Porque o Pedrinho fica. Ô, gente, o trono de Dom Pedro II, ele é passado para Dom Pedro. De Dom Pedro I é passado para Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II tem apenas 4 anos de idade. E quando você abdica o trono em nome do seu filho, o que prevalece é o poder constitucional, que é o poder moderador, que só pode ser usado pelo imperador. Só que ele não podia ainda ser o imperador porque ele tinha 4 anos. Como que nós resolvemos isso aqui? Criando o período regencial. Ou seja, em outras palavras,
O período regencial que é criado aqui, ele tem como objetivo levar o país a esperar a maioridade de Dom Pedro II. Enquanto Dom Pedro II não completar os 18 anos, ele não pode ser o rei. Enquanto isso, nós teremos os regentes. Período regencial. E a Constituição tinha 4 poderes. O poder moderador não pode ser assumido porque só pode ser assumido por Dom Pedro II. Então nós teremos regência trina. Executivo, legislativo e judiciário. É nesse período que parece que o Brasil é liberal. Beleza? Mas para falar de regência, nós precisaremos de um outro momento. Até lá.